Artigo 391. O querelante ou o assistente será intimado da sentença pessoalmente ou na pessoa do seu advogado, se nenhum deles for encontrado no lugar da sede do juízo. A intimação será feita mediante edital com prazo de 10 dias, afixado no lugar de costume. Artigo 392. A intimação da sentença será feita: inciso 1, ao réu, pessoalmente se estiver preso. Inciso 2, ao réu, pessoalmente ou ao defensor, por ele constituído, quando se livrar, solto ou sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança. Inciso 3, ao defensor constituído pelo réu, se este afiançável ou não a infração, expedido o mandado de prisão, se não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Inciso 4. Mediante edital, nos casos do inciso 2, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça. Inciso 5. Mediante edital, nos casos do inciso 3, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Inciso 6. Mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado e, assim, o certificar o oficial de justiça. Parágrafo 1º. O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, e de 60 dias nos outros casos. Parágrafo 2º. O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas prevista neste artigo. Livro 2 dos processos em espécie. Título 1 do Processo Comum. Capítulo 1 da Instrução Criminal. Artigo 394. O procedimento será comum ou especial. Parágrafo 1º. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Inciso 1. Ordinário. Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 2. Sumário. Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 3. Sumaríssimo. Para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário, deste Código ou de lei especial. Parágrafo 3º. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497 deste Código. Parágrafo 4º. As disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Artigo 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: inciso 1. For manifestadamente inepta. Inciso 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Ou, inciso 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Artigo 396.
nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não se a rejeitar liminarmente, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-os, requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado, nos termos dos artigos 95 a 112 deste Código. Parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal, e se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: inciso 1. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Inciso 2. A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Inciso 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Ou, inciso 4. Extinta a punibilidade do agente. Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Parágrafo 3º. Parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Artigo 401. Na instrução, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Parágrafo 1º. Nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. Parágrafo 2º. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código. Artigo 402. Produzidas as provas ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Artigo 403. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais, orais, por 20 minutos,
respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juízo a seguir sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 3º. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Artigo 404. Ordenado a diligência, considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 dias, suas alegações finais, por memorial, e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Artigo 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Parágrafo 2º. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. Capítulo 2. Do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. Seção 1. Da acusação e da instrução preliminar. Artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandato ou do comparecimento em juízo do acusado ou do defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. Parágrafo 2º. A acusação deverá rolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Parágrafo 3º. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Artigos 407. As exceções serão processadas em apartados nos termos do artigo 95 a 112 deste Código. Artigo 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos. Artigo 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sob preliminares e documentos em 5 dias. 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de 10 dias.